Lula diz que não tem estudos, ataca Eduardo Bolsonaro e diz que no dia que você achar que ele não presta, não fique votando em qualquer outra porcaria não. Seja você mesmo candidato. Bora ver esse discurso? Aqui é Fala Gabi News e bora pro vídeo. Vocês não sabem tudo que foi feito na educação desse país. Por isso que eu pedi para o Camilo, diga. Porque se a gente não disser, os adversários vão dizer o contrário. E a gente vai ter que dizer, porque esse ano foi o ano da colheita. E o ano que vem é o ano da verdade. Quem quiser mentir, vá para a casa do chapéu. Porque a gente não vai permitir a volta de mentiroso nesse país. A gente não vai permitir a volta de mentiroso nesse país. Principalmente de um cara que foi presidente, foi e voltou. Mas não mentiu, né? Ainda bem que o Lula só fala a verdade. Chega de cidadão ir para os Estados Unidos tentar inflar os americanos contra nós. E tem alguém da família que é candidata a senador aqui. Eu quero saber qual é o grau de consciência que nós temos para mudar esse país ou não. Porque depende da nossa atitude. E ela não passa só pela educação. A educação é o começo. A educação é aquele caminho que a gente aponta e vê uma luz no fim do túnel. Mas também não é só a educação que politiza. Porque está cheio de gente muito atrasada ideologicamente nas universidades brasileiras. Então, aqui ele dá uma alfinetada do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, ele não vai voltar para o Brasil. Por quê? Porque ele tem medo do Alexandre de Moraes pegar o passaporte dele, pegar o celular dele, igual fez com o Silas Malafaia. Lembra que pegaram as coisas do Silas Malafaia? Então o Eduardo tá lá, tá sem receber, não sei como que ele tá vivendo, mas o cara deve ter muito dinheiro. E aí, o Lula diz que o Eduardo Bolsonaro ficou jogando picuinha no Donald Trump. Ó, Donald Trump, taxa lá o Brasil. Por quê? Porque o Brasil tá sendo injusto com meu pai. O Brasil tá sendo injusto com Jair Bolsonaro. Lá eles estão vivendo uma ditadura. E foi por conta disso que o Donald Trump taxou o Brasil. Por isso que o Lula diz que o Eduardo Bolsonaro é traidor da pátria. Nas escolas, nós sabemos como é que é. O ano que vem vai ter eleição. E a gente vai ter que dizer que tipo de Brasil que a gente quer. E o tipo de Brasil vai ter sido entendido por vocês. Não é por mim, é por vocês. É vocês que vão ter que saber qual é o senador que vocês vão eleger, qual é o deputado federal, qual é o deputado estadual que vocês vão eleger. Porque é isso que é a cara do Congresso Nacional. É o resultado da consciência política que vocês tiveram no dia das eleições. Depois não adianta reclamar. Então aqui o Lula tá sendo bem claro, ó. Se tiverem porcaria aí de vereador, de prefeito, no Senado, a culpa é de vocês, povo. Não é porque eles são corruptos, não. A culpa é de vocês, viu? A culpa é de vocês. E se eu não me engano, o PT, ele perdeu de lavada em vários estados do Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, que é onde ele tá. Se a gente quer fazer guerra contra um país, a gente não pode mandar um soldado que vai ficar do lado do país, do outro país. A gente vai ter que mandar um soldado que vai lá para derrotar o outro. A gente não coloca a raposa para tomar conta de galinheiro. A raposa vai comer a galinha. Então essas coisas que nós temos que levar em conta quando a gente analisa a nossa situação. Hoje, esse estado aqui, quantos governadores tiveram presos? Esse estado era para ser um estado rico. Esse estado era para ser um estado rico. O Lula, assim, a cara do Lula não treme, cara. Fala, mano, quantos governadores não passaram aqui no Rio de Janeiro e foram presos pro Rio de Janeiro
tá rico. Ué, Lula, é sério, Lula? É sério? E quantos presidentes da República não já foram presos? Será que não era pro Brasil tá rico? Será, Lula, que não era pro Brasil tá rico com esses caras que estão no governo e são presos, hein, Lula? sabe? E não é, porque normalmente as pessoas muitas vezes não acertam na escolha política. Eu não consigo entender como é que esse Estado, um Estado altamente politizado, elege um cara para governador que era um juiz, um picareta, que ficou aí, não fez porra nenhuma, sabe? Se meteu na corrupção e foi eleito. Eleito em nome do quê? Eleito em nome de combater a corrupção. Que corrupção? É, Lula, esses caras que são eleitos em nome de combater a corrupção e cai na corrupção e não faz nada pro povo. Que coisa, né, Lula? Esses candidatos que o povo vota, né, Lula? Então, ou a gente começa a agir de forma mais coerente, e eu não quero mudar a cabeça de ninguém. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. O dia que vocês acharem que o Lula não presta, que o Eduardo Paes não presta, que o vereador não presta, que o deputado não presta, é direito de vocês de achar. Mas pelo amor de Deus, quando vocês acharem tudo isso, ao invés de votar num cara pior do que nós, sejam vocês candidatos, que vocês são as pessoas boas que vocês têm dentro de vocês. Os caras aplaudindo assim, ó. No dia que vocês acharem que a gente não presta, que a gente é um lixo, não votem em coisa pior, se acharem, se conseguirem. Vocês mesmo, candidatos políticos, porque vocês podem mudar o Brasil. Bonito, hein, Lula? Ó, bonito, teoria linda, mas na prática. Ou seja, você, CLT, que pega ônibus, que pega trem, que pega metrô, que é humilhado pelo seu patrão, sabe o que você é? Você é trouxa, pô. Por que você tá sendo humilhado? Por que você tá passando por tudo isso? É só você ser um candidato político. É só você se candidatar. Porque, segundo Lula, é muito fácil. Tá insatisfeito com a sua vida? Tá insatisfeito com o imposto que você tem que pagar? Tá insatisfeito com as taxas? Tá insatisfeito com o preço da gasolina? Tá insatisfeito com o preço da comida? Com o preço dos produtos que chegam dos Estados Unidos, chegam de outros países, com a taxa da Shein, da Shopee? Tá insatisfeito? Você é muito burro. Você é muito burra, minha amiga. É só você se candidatar, seja uma vereadora, seja um deputado, seja uma governadora, um prefeito, uma prefeita. Não seja tonta, sua aposentadoria tá pouca, sua aposentadoria tá pequenininha. Para de ser trouxa. É só você se candidatar porque é muito fácil. Ó, tá- todo mundo é candidato. A gente sabe que não funciona assim na política, a gente sabe que tem que ter muito dinheiro, que tem que ter muitos contatos, que não é qualquer um que entra na política. Então, Lula, discurso, ó, bonito, teoria, mas na prática, é difícil, hein? Não é os governantes que erram, somos nós que erramos. Esse é um dado. Eu estou falando isso para vocês, não estou com raiva não, estou falando com vocês, porque eu sou nesse público aqui, e nesse público aqui, eu sou o único que não tem o diploma universitário. Todos nós aqui. É um analfabeto falando com vocês. Eu tenho um curso primário e um curso do Senai. É o que eu tenho na vida. E a minha obsessão pela educação é porque eu não tive as coisas que eu acho que eu deveria ter. E hoje eu acho que os filhos do povo têm que ter aquilo que todo mundo tem direito de ter. Ai, meu Deus. Eu fico emocionado, Lula. Como eu me emociono, gente. Cara,
Eu não sei vocês, eu não sei se pra você é normal, se pra você é tranquilo, mas um cara que é presidente da república, não pela primeira vez, não pela segunda vez, pela terceira vez, falar de boca cheia assim, ó, aqui é um analfabeto falando com vocês. Cara, você olha pro presidente dos Estados Unidos, você fala, mano, o cara já era top, já era rico, já tinha conquistado o que conquistou antes de ser presidente da república. Você olha pro presidente da França, o presidente da Argentina, presidente da América do Sul, América do Norte, fala qualquer presidente aí de qualquer país que você acha da hora aí. Aí você fala, mano, e o nosso é analfabeto. E não é que não teve tempo, não, mano. Não é que não teve dinheiro, não. E o justo Lula, que se vangloria dizendo como eu multipliquei os estudos, tem até EAD, faz quem quiser. Por que você não faz? Por que você não faz? Então, qual que é o incentivo, Lula, para um morador da favela, para um cara que é da comunidade, olha para você como espelho e fala: por que eu vou fazer faculdade? Se o cara que é o meu espelho, se o cara que eu admiro não fez faculdade e é presidente da república, por que eu vou querer fazer? O que eu vou ganhar fazendo faculdade? O que eu vou ganhar com isso? Então você entende? Agora, sejamos sinceros, sejamos honestos. Fala para qualquer professor de oratória, para qualquer professor de comunicação, para qualquer professor na área da humanas, eles sempre vão pegar o Lula como referência para qualquer cara de propaganda. Mano, eles sempre vão usar o Lula como referência. Por quê? Cara fala bem, cara mexe com as nossas emoções, ele mexe com o nosso ouvido, ele é um cara que prende a sua atenção, ele tem uma didática, ele tem uma forma de falar que te convence. Mano, o cara consegue vender areia no deserto, ele consegue vender piscina pra peixe, mano. Ele consegue fazer um corintiano usar uma camiseta verde, porque o cara ele é bom de lábia, ele é bom de discurso, ele é bom para falar. Por isso que ele foi eleito presidente da República. Por quê? Porque o brasileiro, ele é paixão. Ele é paixão. Saiu uma pesquisa que um europeu, o mais fraco, que é Portugal, que é um dos países mais pobres, lê em média 7 livros por ano. Sabe qual é a média de um brasileiro? 2, 1,5 por ano. Então, o brasileiro, ele não é muito razão, ele é paixão. Por isso que a gente é conhecido por ser o país do futebol. Futebol é o quê? Futebol é paixão. É algo que mexe com as nossas emoções, mexe com os nossos sentimentos. E o político que entende isso, que capta isso, ele fala: tá aí, ó. Eu vou mexer nas paixões. Por que que o Bolsonaro foi eleito? Porque ele mexia nas paixões. Por que que o Pablo Marçal quase foi eleito? Paixão. Ele mexia no âmago do brasileiro. Então, a pessoa que mexe no âmago do brasileiro, que fala bem, que sabe mexer com as emoções, esse cara, essa pessoa, essa mulher é eleita. Infelizmente, é assim que funciona no Brasil. Aqui na sua direita e aqui na sua esquerda estarão mais vídeos como esse que com certeza vão impactar a sua vida. Aqui é Fala Gabi News e até a próxima.